E aquela preocupação, nervosismo e o medo intenso pode estar relacionado à ansiedade. Apesar de ser aí uma reação natural do nosso corpo, ela pode atrapalhar um pouco a nossa rotina e o nosso dia a dia. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é a doutora que já está aqui conosco, a psicóloga Carla Beck. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui com todos. Obrigada. Para a gente tratar desse assunto tão importante aí para a saúde mental das pessoas, né? Exatamente. Doutora, explica pra gente, quando a pessoa ela quer controlar a ansiedade, a tendência seria agravar ainda mais? São coisas que são incontroláveis, né? Então, quando a gente tenta, é como se você, imagina você colocando na sua mão um pouco de água. Se você tenta segurar e você aperta, é como ela escapasse. Então, boas ações aí para a gente falar de ansiedade é trazer coisas que te tranquilizem, coisas que sejam mais flexíveis, que sejam mais leves, para que você possa encontrar saídas. Porque a ansiedade tem a ver com um aumento exagerado aí do receio, do medo. Então, é um sintoma que sinaliza que as pessoas estão ansiosas. Essa ansiedade, ela vem quando a gente está com muito receio, quanto a nossa régua de percepção de medo das coisas, da vida, do nosso cotidiano, está exacerbada. Sim. Então, tudo aquilo que faz com que você libere, traga leveza, traga alegria, fluidez para a sua vida, vai ajudar a reduzir a ansiedade. E doutora, tem uma estratégia para poder não pensar naquilo, né? Naquilo que nos torna mais ansioso e concentrar e poder concentrar em algo? Sim, uma boa estratégia é você trazer outras coisas para sua rotina. Então, não é não pensar naquilo, e sim você pensar em outra coisa, dar foco em outros pontos. Então, por exemplo, se você está ansioso com o trabalho, o que pode te ajudar? Você focar em uma atividade física, focar em falar com pessoas que você gosta, ler um livro, assistir uma série, trabalhar a sua respiração, ter um bom contato com você mesmo. Isso sempre ajuda a diminuir esse nível de ansiedade. E doutora, você mencionou aí de ler um livro. Às vezes as pessoas que estão um pouco mais ansiosas, elas não conseguem pegar um livro para ler, né? Depende de cada situação. Tem pessoas que eu conheço aqui no consultório, aparece bastante, elas têm uma boa relação, às vezes, com a leitura. Então, é onde você consegue buscar uma informação. Quando eu falo um livro, às vezes uma história, algo que te faça encontrar um outro caminho. Não é você ficar só na questão técnica, né? Mas é uma boa história, onde você encontra outros personagens, você consegue usar a sua imaginação com um tema mais leve. Porque assim, a imaginação, quando você está ansioso, você pode pintar quadros na sua mente em relação aos seus problemas, ao seu dia a dia, que podem te ficar em coisas muito tensas. Então, por exemplo, no trabalho, que as coisas não vão dar certo, que você pode perder seu emprego, que você não vai entregar um determinado projeto. Então, boas saídas são coisas que te levem a abrir as possibilidades, você encontrar coisas que flexibilizem esses seus movimentos. Sim. E doutora, agora para quem fica só, a solidão ela pode tornar a pessoa um pouco mais ansiosa? Débora, também pode. Quando a pessoa não tem uma boa relação com ela mesma, ela vai ficar nesses momentos encontrando, como eu falei antes da imaginação, às vezes ela fica criando situações muito adversas na sua mente. Então, por exemplo, estou ansiosa, eu estou sozinha, eu posso pensar que algo muito grave vai acontecer, que eu vou ficar doente, que eu vou perder alguém, eu ficar pensando nas pessoas que eu amo. Então, coisas que ajudam a gente a desenvolver a solitude. Você já ouviu falar desse termo, Débora? Não, ainda não. Solitude. Solitude tem a ver como a gente fica bem consigo mesmo. Uhum. Isso, com essa relação solitude. De você ficar bem, né? Estar em casa com você mesmo e estar em paz. Né? Não é você ficar isolado das pessoas, mas quando você está bem consigo mesmo, você consegue aproveitar esse tempo para recarregar suas baterias, você pensar em novos projetos,
trazer coisas novas para a sua vida, pensar nos seus amigos, pensar em novas possibilidades. Sim. E doutora, falando um pouco agora do emocional, a depressão e a ansiedade, elas aí andam juntas? Sim. Por que elas andam juntas, né? Porque assim, quando a gente não está bem, é como se a gente não conseguisse ficar, usufruir o nosso aqui e agora. Quando a gente está na depressão, é como se a gente ficasse voltando no passado, remoendo situações que já passaram na sua vida, voltando em momentos que não foram tão ok. E a ansiedade é como se você projetasse, fosse para o futuro. Sim. No futuro, pensando também em quadros, trazendo medo para a sua vida, né? Pensando em coisas que não vão dar certo, um certo pessimismo. Então, quando você fica mais no aqui e agora, começa a aprender a lidar com o seu momento presente, faz com que você consiga trazer uma saúde mental mais ok e foge um pouco desses transtornos, né? Tanto de ansiedade quanto de depressão. Sim. E quando existem sintomas intensos de ansiedade, doutora, existem sintomas também físicos juntos? Com certeza. A ansiedade é muito visceral. Você tem sudorese, dor no estômago, tremores, falta ar, seu coração palpita, às vezes tem pessoas que relatam como se você estivesse tendo um ataque do coração, né? Um ataque cardíaco. Às vezes as pessoas chegam numa clínica, num setor de emergência, relatando esse tipo de sintoma e você, aí, quando é explorado, consegue identificar que foi uma crise de ansiedade. Sim. O que você pode perceber que ajuda nisso? É prestar atenção no que é que você está pensando. Normalmente as pessoas entram num looping de coisas muito negativas, sem possibilidade, sem saída. O que faz o que starta o seu corpo, percebendo toda essa tensão, tentar encontrar, né, formas de lidar com isso. E ele começa a colocar muito nesse sintoma físico, muito no seu corpo como um sinalizador. O corpo fala, né, doutora? Fala bastante. A gente precisa ouvi-lo. Exatamente. O que acontece normalmente é que a gente não para dar essa atenção. Então, fique atento. Se você perceber que você está mais tenso, que você tem percebido que a sua mente tem ficado muito no pessimismo, não encontrando saídas, isso é um grande sinal para mostrar para você que algo não está bem. Se algo não está bem, procure ajuda. Sim. Isso sempre é uma excelente forma de você não chegar no seu limite, né? Sim. E doutora, a compulsão alimentar, ela está associada também à ansiedade? Sim, às vezes as pessoas descontam, né, usam da alimentação para descarregar a sua ansiedade, para trazer algum ganho, estão se sentindo não tão bem e descontam na alimentação. O transtorno, a compulsão alimentar, tem outras coisas que fazem parte desse quadro, inclusive uma má percepção de si mesmo. Às vezes não consegue ter essa noção real de quem você é. Então, de novo, reforço, se você está percebendo que isso não está legal, que isso não está bem alinhado na sua história de vida nesse momento, uma ajuda profissional vai contribuir para que você possa encontrar suporte, recursos para que você possa lidar melhor com essas situações e não adoecer. Sim. E doutora, a ansiedade, ela costuma ser um dos primeiros sintomas também da menopausa? Sim. Achei muito interessante essa sua pergunta, porque às vezes a gente esquece de olhar para o amadurecimento, né? Nesse caso, a menopausa, o amadurecimento da mulher. O nosso corpo, ele vai buscando, né? Vai sofrendo alterações nessa fase, que estão vinculadas à questão hormonal. Então, esses aspectos vão fazendo com que você fique, né? Tenha que lidar com esse novo momento de vida, com essa nova adaptação, e precise desse suporte aí para uma reposição hormonal, rever a sua alimentação, rever os seus hábitos de vida, para que você possa estar nessa sua nova fase de uma maneira mais equilibrada e com suporte. Que bacana. E doutora, só para a gente finalizar, tem como a gente descobrir qual que é o gatilho que gera esse transtorno da ansiedade? Com certeza. Então, assim, todos que estão nos ouvindo, fique muito atento.
Se você perceber que o seu padrão de pensamento ele está negativo, estou muito pessimista, as coisas, eu estou sempre percebendo as coisas que não, como se não fossem dar certo, como se não tivessem saídas. Eu começo a ficar com muito receio, eu começo a me isolar na vida, evitar conversar com as pessoas, começar a ficar mais quieto, eu deixar de falar aquelas coisas que eu gosto, de estar com as pessoas que eu me sinto bem, ter dificuldade no trabalho também, de achar que as coisas me sobrecarregar com algumas atividades. Eu começar a identificar esse tipo de situação, meu coração ficar mais acelerado, sim, eu perceber que em alguns momentos eu estou mais tenso. A questão do sono também é fundamental. O meu sono ele está alterado, são gatilhos, são situações, são sintomas que você começa a observar que vão impactar na sua saúde mental. Sim. Tanto da ansiedade como também em quadros da depressão. Débora, o Brasil ele é campeão enquanto transtornos de ansiedade. Então, a nossa população, nosso ritmo faz com que a gente tenha se destacado em relação a isso. Então, pessoal, aproveite esse momento de final de ano, né, já que você está planejando o seu 2022, para que você possa incorporar novos hábitos, para que você possa ter tempo durante o seu dia a dia, para que você se reorganize, para que você possa descomprimir, né, desacelerar, para que você possa trazer momentos de mais saúde. Doutora, que dica ótima, né? Que aula aqui que você teve aqui com a gente, que você entregou aqui pra gente. Doutora Carla, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu espero em breve você aqui no nosso programa presencial novamente, tá bom? Um ótimo final de semana para você, viu? Obrigada, Débora. Gratidão pela oportunidade. Grande abraço a todos, um excelente Natal aí e Ano Novo. Um ótimo Natal também. A gente já está próximo, né, doutora? Já pode só pertinho. Celebrando. Muito obrigada, viu?